já assistiu um júri, assim, né? Já foi assistir alguma coisa? Ou não vai ver porque é maçante, né? Chato, né? Mas talvez você já tenha acompanhado o seriado, sabe? Law and Order. O seriado tem vários seriados que você pode assistir lá. Esses julgamentos num júri popular, num tribunal, onde é que seja. Geralmente eles chamam algumas pessoas para dar o seu aval de um especialista. E se você já viu isso, né? A gente está agora chamando o nosso investigador, o detetive forense, alguma coisa do tipo, a concorrência. A gente está chamando o investigador, tal, e primeiro a apresentação dele, quem ele é, porque isso faz diferença, né? Ó, é fulano de tal que está falando, não é qualquer um aqui que está com a gente. E aí depois de dar todo o currículo dele, ou quem ele é, para todo mundo ficar assim, opa, vamos ouvir esse cara. Aí ele vai passar para as suas argumentações, o que ele fez, a pesquisa que ele fez, as conclusões que ele chegou, e qual foi o resultado final para ajudar naquela investigação, naquele julgamento, naquilo que está acontecendo ali. É exatamente o que Salomão vai fazer agora no capítulo 1 de Eclesiastes, terminando o capítulo 1. Abram lá Eclesiastes capítulo 1. A partir do versículo 12. Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 18. Salomão vai agir como alguém que é chamado para dar o seu parecer nesse assunto que ele mesmo está desenvolvendo. E ele vai se apresentar mostrando quem ele é, depois mostrar os seus argumentos, o que ele usou para investigar, a maneira como ele fez, as suas conclusões e depois o seu resultado final. Dar o seu aval no final, o que ele chegou como conclusão nos versículos finais. Então ele diz assim, Eclesiastes capítulo 1, versículo 12. Eu, o mestre, o Correlete, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado e o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Com aquela leitura que você olha e fala assim, que Salomão, qual é essa conclusão de Salomão, né? Parece alguma coisa estranha nessa conclusão dele. Perceba que de início ele vai se apresentar. Quem está falando, quem está dando o seu argumento, a sua apresentação. Ele diz, eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Embora ele não deixa explícito, em nenhum momento do livro, aliás, ele diz a palavra Salomão, o seu nome, mas ele simplesmente dá indícios para a gente ir direto nesse personagem. Não tem como a gente ir para outro personagem com todas as características que ele dá ao longo do livro. Não só aqui, falando que ele foi rei de Israel em Jerusalém, porque outros foram, mas por ser filho de Davi, e depois tudo que ele vai passar ao longo do livro, que ele vai mostrar, ele está dando as suas credenciais. Eu, Salomão, eu mesmo fiz essa investigação. E ele diz, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Por duas vezes Salomão vai usar essa expressão, que a NVI traduziu por dediquei, a RA traz por apliquei o coração, mas a ideia literal é eu entreguei, eu dei o meu coração nesse projeto. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, esse foi o projeto da vida dela? Esse foi o projeto de vida dessa pessoa, ela viveu para isso? É o que Salomão está falando. Tanto é que ele está escrevendo isso no final da vida dele, e ele fala assim, eu coloquei toda a minha vida, esse foi o projeto da minha vida, encontrar qual é o significado da vida.
eu apliquei o meu coração, eu entreguei, como a gente falaria no português, eu me entreguei de corpo e alma para isso. Eu fiz tudo o que podia, tudo o que estava ao meu alcance para chegar num projeto como esse. Então ele vai usar isso tanto aqui no versículo 13, como depois também no versículo 17, que ele fala, por isso me esforcei. Mais uma vez, eu me entreguei, eu apliquei meu coração, foi de corpo e alma, foi o projeto da minha vida. E para que ele se dedicou tanto assim? Para investigar e para explorar. São duas palavrinhas sinônimas, mas com um campo semântico um pouquinho, com nuances um pouco diferentes. Enquanto uma traz uma ideia de profundidade, a outra traz uma ideia de abrangência. Então é como se Salomão estivesse falando, eu fiz uma investigação, mas eu fiz uma investigação com uma profundidade muito grande e com uma abrangência muito grande. Diferente, por exemplo, dos censos. Já viu o censo, que engraçado? Direto eu ouço no rádio, assim, na CBN, estou lá dirigindo o carro e eu ouço assim, descobriram agora que o brasileiro tem preferência por cebola. Eu já olho e falo assim, eu não gosto de cebola. Como chegaram nessa conclusão? Ninguém me entrevistou. Aí tá lá, né? Foram entrevistadas 1.200 pessoas em tantos estados. Eu falei, 1.200 pessoas? Para saber o que o brasileiro gosta? Geralmente é assim pesquisa, né? Torcida de futebol. Nunca ninguém me perguntou para que time eu torço. Como que pode dar uma estimativa de quantos por cento tem no Brasil, sendo que nunca me perguntou para que time eu torço? A gente fica pensando, quem é entrevistado nessas coisas? Nunca você conhece alguém que foi entrevistado num censo, num Ibope. Mas tá aí, né? O brasileiro gosta disso. Eu não gosto disso. Nunca me entrevistaram. Não é esse tipo de pesquisa que Salomão faz. Salomão fala assim, eu investiguei numa profundidade tamanha e numa abrangência tal que eu posso dar o meu aval. Na verdade, a gente vai ver que ele não só investigou, mas como ele experimentou tudo isso que ele vai mostrar no livro de Eclesiastes. Então ele não simplesmente olhou como um espectador, mas ele experimentou tudo isso que ele vai mostrar no livro. Então essa é a palavrinha investigar e a palavrinha explorar que aparece aí. Então ele aplica o coração nessa investigação, nessa exploração. Agora usando a sabedoria, ele diz aqui. Isso é algo que a gente tem que fazer uma diferença, porque pra gente, o que é sabedoria? Quando você ouve falar num sábio, o que você imagina de alguém que é sábio? A gente herda um pouco o conceito grego de sabedoria, do filósofo, o cara que fica refletindo na vida, pensando, né, escrevendo um monte de coisa. Mas para o judeu isso não era sabedoria. Para o judeu, sabedoria era um jeito de viver, uma prática de vida que Deus se agradasse. Então Salomão está nessa busca no livro de Eclesiastes, uma prática de vida que há significado, e ele já vai deixar... não deixa tão claro como em Provérbios, mas no final do livro ele vai falar que esse significado da vida, esse jeitão de ver que agrada a Deus. Aliás, eu tinha um professor, o professor não morreu ainda, tem um professor que ele dava significado, não é bem o significado, né, mas essa expressão para falar da sabedoria, um jeitão de viver, né? Então é essa maneira que você conduz a sua vida aqui que Deus se agrada. Isso é sabedoria para o judeu. Tanto é que essa palavra ela é emprestada no judaísmo, nessa época, das navegações. Então sabedoria para o judeu você tem o seu barco e você quer sair de um lugar até o outro. Então você calcula qual o melhor caminho possível, né, dentro do mar, onde você vai pegar menos turbulência, menos ondas, onde há menos perigo, onde você vai chegar com o menor tempo possível, em segurança. Se você conseguiu sair do ponto A e chegar no ponto B do jeito que você planejou, isso é sabedoria. Então o judeu vai emprestar essa palavra para isso, Rockman, e vai trazer para as nossas vidas. Então sabedoria não é ficar filosofando e pensando sobre a vida. Sabedoria para o judeu é ir lá e viver, é se entregar, é participar. É um jeito de viver, e é isso que Salomão fez no livro de Eclesiastes. Então ele dedicou a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Eu não expliquei ainda o que significa a expressão debaixo do céu, embora ela já apareceu na mensagem passada, mas essa é uma expressão extremamente importante também em Eclesiastes, porque ela acontece 33 vezes e só em Eclesiastes aparece essa expressão, no Antigo Testamento todo.
Mas ela acontece 33 vezes a expressão debaixo do céu. Então o que significa debaixo do céu? Significa que Salomão analisou aqui, nesse mundão que a gente vive. Ele saiu caminhando por aí, experimentando tudo que acontece debaixo, onde a gente consegue chegar, onde o homem habita. Foi o campo da sua exploração. Eu saí para andar onde os homens habitam, debaixo do céu, e ele chega a algumas conclusões. Quais são as conclusões que Salomão chega? 3 conclusões depois dessa experiência, dessa investigação dele. A primeira conclusão, e eu já vou adiantando, não é nada otimista. A primeira conclusão que ele chega, versículo 13 ainda. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Eu gosto daquela nova versão transformadora. Ela traz uma expressão, né, que o Carlos traduziu, traz uma expressão que é que existência trágica. É mais ou menos essa a ideia, né? Como é trágico a existência do ser humano. Que fardo pesado Deus colocou sobre os homens. Então Salomão está fazendo essa investigação e olha e fala assim, como a vida é dura. A vida nem sempre é tão fácil. Já pensou, como eu já falei no primeiro estudo aqui, que você acorda para trabalhar todo dia, cedinho, toma seu café ainda dormindo, o cerebelo ainda está no controle, né? Aquele lugar do cérebro que ainda não é você mesmo no controle. Dizem aí, você está ainda meio em alfa, fazendo as coisas. E aí quando você vai acordar mesmo, já está quase na hora do almoço, mas você já trabalhou um tempão, nem sabe o que você fez. Mas você trabalhou, estudou durante a manhã, meio fora de si. Aí você ainda trabalha com sono depois do almoço, lá mais um tempo, até 6, às vezes até 7, sai, tem gente que vai para a faculdade, outra gente que volta para casa, janta, assiste o Jornal Nacional, às vezes você assiste uma novela, se você lembrar, você vai ler a Bíblia, porque tem gente que nem lembra de fazer isso, você dormiu. Aí você fala assim, e amanhã o que você vai fazer? A mesma coisa. A Elisa está descobrindo isso agora. É muito engraçado. Ela chega para a gente e fala assim, papai, todo dia eu tenho que escovar o dente? Eu falo, papai, todo dia eu como uma fruta nesse potinho? Sabe quando a criança começa a perceber que assim, a vida fica se repetindo assim, papai, todo dia assim? Eu falei, filha, todo dia você vai escovar o dente, todo dia você vai comer uma fruta, todo dia você vai fazer isso, depois todo dia você vai estudar, depois todo dia você vai trabalhar. Essa é a vida que a gente vive. Deus colocou um fardo pesado na nossa existência. Agora, guarde essa afirmação, Deus deu. Guarde, porque a gente vai terminar com isso. Mas Salomão, olhando e analisando a vida, ele fala assim, a vida é um fardo pesado. É uma existência difícil, trágica para o ser humano. A segunda conclusão que ele vai chegar, em consequência a isso, claro, no versículo 14... é o iminente fracasso, ou essa falta de propósito, falta de significado para a vida. Ele vai falar, então tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é rebel, é inútil. Lembra aquela palavrinha rebel? Tudo é inútil, é vaidade. E aí surge uma outra expressão, que é recorrente no livro de Eclesiastes, que vai surgir pela primeira vez. É correr atrás do vento. Não parece desenho animado, né? Você já imaginou alguém correndo atrás do vento? A primeira que você não consegue correr atrás, porque quando você corre, o vento sempre está atrás de você, né? Quando você faz um vento assim, ele vai para trás. Você não consegue, mas imagine se você conseguisse correr atrás do vento. No nosso português a gente falaria assim, é o cachorro comendo atrás do rabo, né? Ele parece que está num propósito ali tão focado, você para observar, dá vontade de chegar e falar para ele, você nunca vai alcançar o seu rabo, mas ele está num propósito, mas ele nunca vai chegar nisso. Então Salomão está olhando a sociedade, olhando onde a gente vive e fala assim, o ser humano está num propósito de vida, na busca por um significado, mas é igual um cachorro correndo atrás do rabo. Alguém tem que avisar ele e falou assim, ó, você não vai chegar a lugar nenhum com essas coisas. Você não vai chegar, não tem significado nisso que você está fazendo. Então essa é a segunda conclusão dele. Se a vida é inútil, não tem significado nenhum, consequentemente, a frustração está presente. Nós não conseguimos achar um significado para a nossa existência. E a terceira conclusão, no versículo 15, ele diz, o que é torto não pode ser endireitado. E o que está faltando não pode ser contado. Sabe qual a conclusão que Salomão chega? Nessa observação de Salomão, ele escreve de uma forma proverbial, né, tipo um provérbio,
que há coisas erradas no mundo. Há coisas que estão faltando, há coisas que estão tortas, mas como que a gente arruma isso? Como que a gente conserta essas coisas? A sociedade fala tanto de paz, e como a gente consegue a paz? Quanto mais a sociedade fala de paz, mais há guerras nesse mundo. Esse dia eu estava ouvindo na rádio, reuniram não sei quantos médicos agora do mundo inteiro e lançaram naquela revista Science, né, que é uma das mais famosas nessa área, e lançaram um artigo falando que eles montaram uma comitiva para investigar os possíveis vírus que podem atacar o ser humano. Dizem eles que tem mais de 1 milhão de vírus, e desses 1 milhão de vírus que a gente não conhece, 600, 800 mil pode ser letal para o ser humano, né? Pode vir e causar algum problema, então eles vão se antecipar na busca por esses vírus. Mas sabe o que vai acontecer? Eles estão tão assim, não vão pegar esses vírus novos, aí você vê aquelas doenças que já foram erradicadas há um tempo, tá aí, tudo presente na nossa sociedade. Aí vem, mas você vê assim, descobriram um caso de não sei o que, elas falam, gente, como pode descobrir isso? Como que a gente conserta essas coisas? Aliás, a sociedade busca isso, e não é de hoje. Os amigos de Jó já buscavam isso. Lembra quando Jó passou por tudo aquilo ali? Os amigos, não, espera aí, eu acho que você está passando por isso por causa disso. A gente quer entender essas coisas. Os amigos de Jó falavam assim, que é bem a filosofia do judeu daquela época, né? O estilo de vida deles, o pensamento deles. Você deve ter pecado, Jó, para acontecer isso, porque não é possível, tudo isso está acontecendo com você. A gente quer dar uma razão para aquilo lá, porque a gente sabe que algo está errado, mas a gente não consegue consertar aquilo. Um dia chegaram para Jesus também e perguntaram assim, Jesus, vem cá, quem que pecou para ele nascer desse jeito? Foi ele ou foi os pais dele? Percebe como as pessoas querem assim, preciso explicar tudo isso. Mas mesmo explicando, você não consegue consertar tudo isso. A gente não vai conseguir consertar a injustiça do mundo. A gente não vai conseguir, como eu disse, acabar com as guerras. A gente não vai conseguir resolver essas coisas. E Salomão está falando, há coisas que são tortas e há coisas que estão faltando. Mas essas coisas que são tortas não podem ser endireitadas. A gente não consegue arrumar. E aquilo que está faltando não pode ser contado. Você vai trabalhar toda a sua vida e ainda vai viver debaixo da injustiça de dar 27% de volta de imposto. Você pode ficar revoltado, você pode ficar assim bravo com a vida, você pode ficar... Mas você vai continuar dando imposto para o governo, pode trocar governo, pode acontecer. Você sabe que está errado, a gente sabe que é injusto. Mas como que a gente resolve isso? Como que a gente conserta essas coisas? Salomão está falando, parece que tem umas coisas que são impossíveis do ser humano arrumar, parece, pela investigação dele, que é impossível de arrumar. Aliás, não parece, é impossível de arrumar. Agora, isso não quer dizer que você não deve pagar os seus impostos, isso não quer dizer que você não tem que contribuir para a preservação da natureza, isso não quer dizer que você pode falar assim, quer saber, já que isso não tem como mesmo, eu vou agora tomar uma latinha de refrigerante, jogar pela janela do meu carro, que eu não estou nem aí mais com isso, porque não vai resolver coisa nenhuma, eu não estou nem aí, vou explorar minhas pessoas, não quer dizer isso. Mas quer dizer que por mais que a gente faça a nossa parte, como a gente deve de fato fazer, a gente não vai endireitar as coisas. Aliás, a Bíblia já fala para a gente que o mundo vai de mal a pior. Por mais que a gente crie uma esperança, uma expectativa, não vai endireitar as coisas. Então Salomão chega nessas 3 conclusões. Primeiro, que a vida é um fardo pesado. É uma existência penosa que Deus colocou para nós. Depois, que a frustração é garantida. Porque a vida é inútil. É correr atrás do vento. Você nunca vai chegar e alcançar aquilo que você está buscando. E o versículo 15. As coisas que são estranhas, que parecem tão fora de ordem, estão mesmo. E a gente não consegue endireitar essas coisas. A gente não consegue consertar essas coisas. Agora, olha aqui então a conclusão final de Salomão aqui. Mas olha que interessante como ele vai se colocar diante dessa investigação. Ele diz, fiquei pensando, sabe, refletindo comigo mesmo. Tipo um solilóquio. Sabe quando você já fez isso, embora não saiba o nome, né? Quando você para pensar com seus botões. Né? Isso é um solilóquio. Você está pensando consigo mesmo. Ele falou, agora eu fiquei pensando, eu me tornei famoso. De fato, Salomão foi, na época dele, a rainha de Candace foi para lá, dar uma olhada nos tesouros e na fama e todo o reino de Israel, porque ela estava de boca aberta com tudo
Israel conseguiu na época de Salomão. E os outros reinos também ficavam com inveja, olhando e falaram assim, cara, como que Salomão conseguiu tudo isso? Ele se tornou muito famoso naquela época. E ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Aqui está um dos motivos pelos quais as pessoas falam que não foi Salomão que escreveu Eclesiastes. Porque quando ele fala, todos que governaram Jerusalém antes de mim, e ele fala que foi rei, governou Jerusalém, Israel de Jerusalém, aí eles vão falar, só Davi reinou antes dele. Só Davi. Em Jerusalém, reinou Israel em Jerusalém. Mas isso do povo judeu. Porque se você olhar lá para Josué, já tem rei em Jerusalém que não era do povo judeu. Davi reedificou a cidade, por isso a cidade é chamada cidade de Davi, mas já existia em Jerusalém povos habitando antes do povo de Israel conquistar essa cidade, e Davi foi o primeiro a reinar ali. Salomão foi o segundo. Mas existiam outros líderes, outros reis de outras nações reinando em Jerusalém. Então não é um argumento válido. Ele diz, ultrapassei em sabedoria todos que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Aqui uma duplinha de palavras interessante, porque embora a sabedoria tenha a ver mais com esse jeitão de viver, conhecimento já não. É o cara que é inteligente. É o intelectual. Sabe aquele cara que tem até vergonha de conversar? Né? De tão inteligente que ele é? Porque é uma coisa que você não vai saber assim, ele vai falar, oh, isso é assim, assim, você mostra a sua ignorância quando você conversa com alguém muito inteligente. Você vê que você não sabe nada, absolutamente nada. Salomão era desse tipo. Era o cara que era sábio e intelectual. Conhecedor, inteligente das coisas. Sabe o que ele vai falar? Para isso serviu? Ele diz, por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. É interessante, aqui ele só cita que ele também ficou com um pezinho na loucura e na insensatez. E vocês vão ver que mais para frente ele vai falar isso também, que ele também experimentou esse estilo de vida, esse jeito de viver como uma opção, como muita gente faz. Ele também foi para o lado da loucura e da insensatez, mas aqui ele só fala. E logo logo ele vai falar que ele optou também por esse caminho. Mas ele fala, eu fui atrás dessa sabedoria, de tentar explicar como funciona a sociedade, de tentar dar razão a tudo isso. Mas aí ele percebeu que o que ele estava fazendo também era correr atrás do vento. Sabe por quê? Salomão chega na conclusão que ele não consegue ficar fora disso olhando para tudo. Não tem um ser humano que consegue sair da sociedade para olhar a sociedade. Porque enquanto ele analisa a sociedade, ele está analisando quem? Ele mesmo. Ele faz parte daquela sociedade. Tem algumas coisas que eu acho curioso na nossa vida. Principalmente quando uma empresa é pega em corrupção. Ou um time de futebol. Esses dias eu vi um time de futebol, uns 2 anos assim, né? Algum escândalo que aconteceu ali na empresa, no time de futebol. O que acontece quando ocorre uma coisa dessa? Chega o presidente da empresa, vai dar uma entrevista coletiva. E aí ele fala assim, nós estamos indignados com a corrupção na nossa empresa. A nossa empresa vai contribuir para tudo, porque a gente vai achar o culpado disso. Ele fala, a empresa é composta de pessoas. O presidente é o primeiro que devia estar envolvido em tudo isso. Mas aí acha um escândalo no time de futebol, vem o presidente do time de futebol e fala assim, nós vamos fazer de tudo, nós vamos contribuir para a justiça, porque a gente quer realmente... Mas peraí, o cara não está lá dentro, sabendo o que está acontecendo, ele não é o presidente, ele não é o primeiro para ser o culpado. O Salomão não faz isso. Salomão não se isenta e fala assim, que sociedade que a gente vive, onde já se viu, olha esse monte de pessoas, como se ele tivesse isento disso. Sabe o que a gente faz, né? Oh, Brasil, horrível, as pessoas são sem educação, olha isso daqui, aí você não dá bom dia para ninguém, você joga sujeira na rua, mas acha um absurdo, e a gente elogia. A Europa é a coisa mais linda que tem. Você vai na Europa, é uma limpeza, o cara fala isso para você, depois ele joga um papelzinho na rua assim, mas a Europa, o povo é tão educado, não tem sujeira nenhuma. Peraí, você está analisando quem? Você está analisando você mesmo. Você mora no Brasil. Você faz parte da sociedade. A gente não consegue sair da sociedade e analisar as pessoas. E Salomão entende isso. Salomão está fazendo a pesquisa dele, mas chega uma hora que ele... Mas espera aí, eu estou vivendo aqui também. Então aquilo que eu estou fazendo, de usar a sabedoria e o conhecimento para tentar explicar tudo,
também é correr atrás do vento. E o pior, ele diz no versículo 18: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Já passou por essa situação do tipo assim, eu prefiro nem saber muito o que acontece lá para não sofrer? Igual política. Política é assim. A gente acha que a política é podre, a gente sabe que nem todos os políticos são assim, mas a política em geral é podre, mas acho que a gente nem imagina como deve ser de fato podre. A gente só vai saber o dia que a gente estiver lá dentro. Mas sabe aquele negócio? Eu nem quero estar lá dentro, porque quando você está lá, aí você começa a ver e fala assim, gente, não é possível, que é tão podre assim. É mais ou menos isso que eu sinto em relação à política. E acho que é isso que Salomão pensou. Quanto mais ele foi explorando, conhecendo, desenvolvendo a sabedoria, mais ele se frustrava. Porque quanto maior conhecimento, mais informação, mais frustrado você fica. Há um teólogo chamado James Moffat, do século XIX, ele dizia isso: quanto mais conhecimento, maior a dor. A gente prefere não conhecer tanto, para não sofrer tanto. É igual quando fala assim, você não vai no médico? Eu falo, você é doido? Se eu for no médico, eu vou descobrir que eu tenho um monte de coisa, aí você vai ficar sofrendo. Quando a gente não sabe, a gente vive a vida tranquilo. Se o médico falou que você tem um probleminha, você começa com dor, você começa com coisa. Antes dele falar, você não sente nada. Mas depois que ele fala, parece que tudo incomoda porque ele falou. Então assim, eu prefiro não saber que eu estou vivendo a minha vida bem aqui, assim, né? É mais ou menos isso. Quanto mais informações você tem, mais dor você sente, mais você fica frustrado com tudo isso. Que conclusão que Salomão chega, né? Salomão quer desanimar a gente, né? Fala assim, para que eu vou viver aqui neste mundo, então, né? Qual a razão da gente estar aqui? Tudo muda com aquilo que eu falei para vocês guardarem. Porque no meio desse argumento, Salomão deixa escapar algo pela primeira vez aqui, que ele ainda não falou. A crença dele de que existe um Deus. E a crença de que Deus que colocou esse estilo de vida para nós. Por que isso muda? Porque quando a gente analisa as coisas teocentricamente, na perspectiva de Deus, há propósito nisso. No acaso ou não há propósito? Se a gente vive assim porque o acaso decidiu, porque uma explosão fez a gente viver esse estilo de vida, a gente fala, não faz sentido isso. Quem falou que a gente tem que viver assim? Não, alguém falou que a gente vive assim. Na verdade, Deus que concedeu esse estilo de vida para o ser humano. Salomão usa a palavrinha Elohim aqui. Aliás, em nenhum momento no livro de Eclesiastes ele vai usar o nome de Deus, Yahweh, que era o nome que o povo de Israel conhecia Deus. Ele usa a palavra Elohim, que é como os outros povos também chamavam seus deuses. Elohim é a palavra Deus. E eu creio que ele faz isso para mostrar que o que ele está analisando não é exclusivo do povo judeu. O que ele está analisando aqui não é exclusivo para o cristão. Daqui a pouco ele vai mostrar isso justo, ímpio, eles morrem, a injustiça dos dois lados, e você tenta fazer o certo, mas você sofre as consequências de alguém também que não está fazendo. Ele vai mostrar isso é geral. Agora, uma análise teocêntrica, uma análise da perspectiva de Deus, muda toda a sua compreensão da vida. Será que Salomão estava certo no seu argumento? Bom, eu não quero analisar e fazer um pente fino aqui no homem mais sábio que já existiu nesse mundo, né? Quem sou eu para fazer isso? Então a gente vai recorrer a Paulo. E eu quero encerrar com o texto de Paulo para mostrar que Salomão não só estava certo, mas como a Bíblia crê e a Bíblia prega isso que Salomão está falando. Abra lá em Romanos capítulo 8 e eu quero terminar com esse texto, a mensagem de hoje. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19. Olha o que Paulo vai falar. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19. Paulo diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida a inutilidade. Há uma versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta,
E toda vez que aparece a palavra rebel lá no Antigo Testamento, a palavra grega que traduz é essa que Paulo usa aqui. A natureza foi reduzida à vaidade, à inutilidade, a algo sem sentido, a algo vazio. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a natureza assim? Não foi ela que fez isso. Foi o próprio Deus que sujeitou a natureza assim. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência e que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Sabe por que a gente vive uma vida assim? E de fato foi Deus que deu essa vida para a gente? Porque assim como a natureza, como Gênesis vai mostrar no capítulo 3, o pecado do ser humano afetou toda a vida. E Deus que deu esse estilo de vida, mas não porque Ele é um sádico lá no céu e querendo dar risada da gente, mas porque essa foi a consequência do nosso próprio pecado. De forma que até a natureza aguarda a sua libertação do pecado, desejando ver a redenção final, para que ela também seja liberta de tudo isso. Se a natureza vai ser liberta, quanto mais nós aguardamos a nossa adoção completa e final como os filhos de Deus. E eu acho interessante que isso que Paulo vai falar. A esperança que se vê não é uma esperança. Salomão está investigando a vida, esperando buscar nela um significado. E Paulo vai falar assim, Salomão, a gente sabe pelo final do livro, ele vai falar assim, Salomão, você vai ser frustrado nisso. Porque você está buscando naquilo que você vê, enquanto você deve buscar naquilo que a gente não vê. É só aí que há um significado para a nossa existência, em Deus e na eternidade, que a gente não consegue ver, mas a gente crê que um dia vai reverter todo esse estilo de vida que a gente vive. E a gente vai ver uma vida que glorifica Ele para todo sempre. Amém? Amém.